Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Master Cloud e hoje nós vamos estar vendo como que você sincroniza arquivos entre máquinas Linux. Temos um vídeo gravado onde eu mostrei para vocês que dentro do diretório SRV Backup, especificamente esse diretório ele está dentro de um sistema de arquivos XFS. Então temos uma aula gravada mostrando para vocês como que vocês fazem backup, tanto backup full como incremental, utilizando a ferramenta do XFS Dump e também trabalhamos a parte do XFS Restore para fazer o restore. Nessa aula de hoje, nós temos como objetivo fazer o quê? Pegar esse backup que foi realizado e sincronizar ele com outra máquina. Existe a possibilidade de fazer um sincronismo local, mas também existe a possibilidade de pegar esses arquivos e manter sempre sincronizado com outra máquina. Vamos utilizar também um outro recurso, temos uma videoaula gravada sobre esse procedimento, que é você fazer a conexão direta via SSH com base em chaves, onde nós não colocamos ali uma senha para a nossa chave e ele faz a conectividade automática entre máquinas via SSH diretamente sem precisar passar senha. Esse procedimento ele vai ser para nós importante porque nós vamos pegar todo o nosso backup e vamos agendar uma task para que ele realize todos os dias o envio dessas informações do SR dessa máquina VM01 para a máquina VM02 do conteúdo que está no SRV Backup, ok? A primeira coisa que é necessário você fazer aqui é checar se o rsync se ele já está instalado na sua máquina. Então nós vamos utilizar o rsync e para você fazer isso você pode utilizar o comando dpkg -l rsync. Então ele está instalado nessa máquina. Vou pegar o mesmo comando e vou executar aqui na máquina VM02. Também está instalado. Então, pré-requisito que o rsync esteja instalado nas duas máquinas. A partir desse momento, nós vamos agora entender um pouquinho da sintaxe. A sintaxe básica dele é você passar o comando rsync, passar a origem e passar o destino. Ok? Eu poderia simplesmente pegar essas informações. Vamos imaginar que eu vou criar um diretório dentro do SRV. Aliás, vou criar só para você demonstrar, dentro de TMP eu vou colocar um diretório chamado BKP. E agora eu quero fazer um sincronismo de todo o conteúdo do SRV Backup localmente, certo, com esse diretório TMP BKP. Para fazer isso, nós vamos utilizar o comando rsync e eu vou passar o diretório de origem. Não necessariamente você precisa estar dentro dele, basta você saber o caminho. E você pode passar o destino. Alguns parâmetros você pode pegar, algumas opções você pode pegar e estar habilitando, como por exemplo, o "-v você fala que você quer habilitar o modo verbose. Se você quiser o modo recursivo, você pode utilizar a letra R. A letra R ele trabalha no modo recursivo. Ou então você pode utilizar a letra A, que também ele faz o procedimento de trabalhar em modo recursivo, só que ele mantém ali algumas informações importantes, como o permissionamento, o dono do usuário, o owner dele, o grupo, o timestamp. Por isso que é importante você utilizar essa letra A para fazer esse procedimento. Para que ele realize um processo de compressão exatamente nessa cópia, você tenha uma maior eficiência, pode ser utilizado a letra Z. E você pode utilizar também a letra H para ele que imprimir o resultado para você, certo? De um formato mais humano, formato mais legível, para que você visualize as informações de uma forma mais simples. Por exemplo, unidades de medida, ele já coloca para você em megabytes, gigabytes e assim por diante. Vou executar o comando e vou dar um Enter para ele executar esse primeiro sincronismo. Sincronismo realizado, você pode ver aqui, Sending Incremental File List. Ele fala que foi enviado os arquivos BKP Full,
BKP Inc e BKP Inc 2. Você dá um ls-l no barra tmp BKP, está lá os arquivos já sincronizados. Se eu executar o comando novamente para fazer um novo sync, olha lá para você ver. Ele não traz a relação dos arquivos porque ele já entende que esses arquivos já foram sincronizados. Caso você queira realizar um update, caso tenha alguma informação nova e você queira realizar um update aqui, você pode pegar e utilizar a flag U. A flag U é utilizada sempre quando você precisa fazer algum tipo de update. Por exemplo, se um arquivo foi alterado ou se tem algum arquivo novo, somente ele deve ser transmitido. Então, por exemplo, eu vou criar o arquivo lista.txt aqui dentro do SRV Backup. Se eu sincronizar ele novamente, ele já vai pegar esse arquivo do lista.txt, que foi o último arquivo que eu adicionei. E agora ele também está sincronizado, está no destino. Uma outra ação que pode ser realizada é, ao invés de você colocar na mesma máquina, fazer um sincronismo na mesma máquina, fazer o sincronismo numa máquina remota. Para realizar esse procedimento, nós vamos utilizar o mesmo comando do rsync, só que agora através de uma conexão via SSH para que ele realize esse sincronismo entre máquinas remotas. Na máquina virtual VM02, nós temos aqui um diretório chamado SRV Backup. Como você pode observar, ele está vazio. E a ideia é exatamente ele sincronizar os dados que nós temos aqui na VM01 com a VM02. O diretório de origem e de destino não necessariamente precisa ter os mesmos nomes, mas aqui eu coloquei só para simplificar para vocês. O procedimento ele é muito parecido com aquele que foi realizado, então eu vou executar novamente o comando rsync, só que dessa vez eu vou passar os parâmetros aqui já no início, tá? Vou colocar o "-a" para ele preservar as permissões, o dono, o grupo, timestamp dele. Letra V de verbose e o H de human, e a letra Z para ele fazer uma compressão. O diretório que eu quero enviar vai ser o diretório SRV Backup, e aqui agora eu vou passar o destino. Então eu vou me conectar com o usuário suporte na máquina 10.1.1.101, que é o IP da máquina, dois pontos e o diretório de destino no qual eu quero fazer essa transferência, SRV Backup. Feito esse procedimento, basta você dar o comando Enter, ele vai realizar. Por que ele não pediu para você a senha? Porque nós já configuramos para fazer a conectividade via SSH através de chaves, sem precisar diretamente da passphrase. Por isso que ele já fez esse comando direto. Eu poderia simplesmente agendar uma tarefa com esse comando para ser executado todos os dias e manter aí um sincronismo. Uma outra ação que você poderia estar realizando, aí tem duas formas de você fazer. Tem como você utilizar o file exclude e tem como você também fazer diretamente a exclusão das informações. Talvez pode ser que tenha dentro do diretório SRV Backup um determinado arquivo aqui. Eu vou criar, por exemplo, lista2.txt. Imagine que esse lista2.txt você não quer que seja sincronizado. Então você pode pegar e repetir novamente o comando, só que você vai ter que colocar uma flag que é o ---- exclude, onde eu vou passar que o lista2.txt, esse arquivo eu não quero que seja sincronizado. Então, ao realizar o comando, você vai ver que ele não enviou esse arquivo, porque o arquivo ele foi exatamente excluído da relação, certo, que seria sincronizada. Agora, se você tiver uma lista grande de arquivos, minha recomendação não seria você passar o ---- exclude e o arquivo aqui. Seria você criar um arquivo, exemplo, dentro de barra etc, eu vou colocar rsync exclude.lst, vou criar um arquivo e dentro desse arquivo vou passar lista2.txt.
Poderia vir aqui e colocar outros arquivos nessa mesma sequência. Aqui é porque eu estou logado com o usuário suporte, então eu vou ter que criar essa listagem dele, ele não vai aceitar eu criar ela aqui. Vou ter que criar ela em outro local que ele consiga fazer essa leitura. Só para você ver o funcionamento, eu vou criar ela dentro do diretório home dele mesmo. Home support rsync exclude.lst lista 2.txt. Agora, o procedimento que você vai fazer para que ele leia esse arquivo será o seguinte. Eu vou executar novamente o mesmo comando, só que aqui agora, ao invés de colocar o menos menos exclude lista 2.txt, eu vou apagar essa opção e eu vou colocar o menos menos exclude from igual, hífen from igual, vou passar o caminho do arquivo que eu quero que ele faça a leitura. Então, dentro de barra home, support, rsync, exclude, lst. Mesmo procedimento. Olha lá, como você pode ver, ao invés de passar uma listagem grande agora no terminal, eu faço a referência de um arquivo na qual ele vai ter que... Uma outra opção interessante que você pode pegar e estar utilizando é a opção do menos menos delete. Então, muitas vezes, como você vai manter um sincronismo, todas as informações que estão aqui dentro, ó, ele fez a sincronização, a não ser aquele da listagem que nós fizemos o exclude, que foi o lista 2. Mas, por exemplo, esse lista.txt, ele está presente aqui também, ó, lista.txt. Se por acaso na origem você remover esse lista.txt e você fizer novamente o procedimento do sync, ó, vou fazer novamente o sync aqui, ó. Fiz novamente o sync e nada aconteceu. Pode ver que não tem nada a ser enviado para o outro lado. Só que você vai ver que o lista.txt ele permanece na máquina de destino, sendo que ele já foi removido na máquina de origem. Então, para que ele faça essa sincronização, inclusive do arquivo que foi removido, e ele apague esse arquivo no destino e mantenha as duas pastas fiéis, você pode colocar uma outra flag que é o menos menos delete. Quando você coloca essa flag do menos menos delete, ele vai fazer uma nova sincronização e aqui ele vai colocar, ó, deleting lista.txt. Então, como você pode ver, foi deletado. Existem outras opções, diversas outras que você pode pegar e estar utilizando também. Nós não iremos ver nesse momento, mas já fica para você como dica explorar um pouco mais, porque, por exemplo, se você tem uma quantidade muito grande de arquivos a serem transferidos e talvez a largura de banda que você tem não é muito grande, você pode utilizar a flag "-bwlimit", que é onde ele vai definir qual que é o limite, certo, que você tem. Então, uma taxa fixa ali, ele faz uma limitação e você não consegue passar. Ou, por exemplo, teria como você pegar e realizar procedimentos de definir qual que é o tamanho máximo do arquivo que você vai colocar como sendo limitador. Ou seja, arquivos maiores do que 20 megabytes eu não quero que sejam transferidos. Então, existe a possibilidade de você colocar também, certo, qual que é o tamanho máximo dos seus arquivos. E diversos outros parâmetros que podem ser utilizados. Tá? Espero que esse comando ele seja útil para vocês no dia a dia. Nós vamos ver aqui como é que você faz para agendar, para deixar esse procedimento automatizado. Então, todos os dias eu quero que ele já faça esse sincronismo. Então, eu vou fazer um agendamento para que ele realize esse procedimento todos os dias em um determinado horário. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas nós vamos ter um vídeo também sobre agendamento de tarefas. Na verdade, temos um vídeo sobre agendamento de tarefas, onde você pode explorar um pouco mais. A partir do mesmo do usuário suporte, eu vou utilizar o comando crontab, que é o nosso agendador "-e". Aqui ele vai perguntar qual que é o meu editor de texto padrão. Vou colocar o 2, que é o Vim.
E eu vou especificar para ele qual minuto que eu quero. Vai ser no minuto 00. Qual que vai ser a hora? Às 22 horas. Aí eu vou colocar o dia, o mês e o dia da semana. O asterisco ele fala todos os dias, que é o primeiro campo, todos os meses, qualquer dia da semana. Aí vai vir o comando referente a exatamente o sincronismo do nosso backup, que será realizado todos os dias às 22 horas. Eu vou deixar ele aqui agendado. A partir desse momento, todas as tarefas que forem executadas eu consigo acompanhar no log e depois eu consigo visualizar também caso tenha dado algum problema na execução. Ok? Então realizamos o processo do backup, realizamos o nosso sincronismo entre duas máquinas. A máquina de destino aqui, você pode ver que ela já está sincronizada, inclusive o arquivo que foi removido. Ele já não aparece mais aqui, conforme a execução do comando e a tarefa agendada para executar automaticamente. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí por estar acompanhando. Dúvidas, sugestões, podem deixar nos comentários.